Olá, para você que acompanha meu canal ou que está assistindo o vídeo aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos fazer a nossa avaliação pela astrologia clássica para esta semana do dia 27 de junho a 3 de julho. E se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever, também ative o sininho das notificações para ficar atento aí às novas postagens. Vamos entender esta semana do dia 27 ao dia 3, última semana do mês de junho, primeira semana do mês de julho, porque nós vamos ter uma semana bem interessante. Alguns dias com pouco movimento no céu, mas é a semana quando teremos a oposição entre Marte e Saturno, que é uma oposição bastante dura, né? Ela envolve signos fixos, mas vamos entender aqui ao longo da semana como tudo isso vai acontecer. Já vamos também entrar na última fase da Lua nesse ciclo. E dia 27, domingo, vem com alguns movimentos importantes, né? Vênus vai ingressar em Leão a 1h27, casa do Sol, Vênus na expressão de desejo, de prazer e satisfação, quando chega ao signo de Leão, torna tudo muito vigoroso, muito cheio de energia, de desejo mesmo, né? Então é uma expressão bem nítida dos interesses de forma geral. Enquanto Vênus estiver em Leão, temos aquele clima mais sensual, mais provocativo, mas desejos não são só no campo da sexualidade ou romance, né? Nós temos os desejos relacionados às coisas materiais, interesses gerais também. A questão é quando Vênus ingressa em Leão, tudo isso toma uma forma muito motivadora, então pode ser difícil, sim, né? Não muito fácil deixar os desejos para trás, né? E mantenham a atenção sobre desejos que envolvem compras, né? Porque eles vão chegando muito cheio de vigor mesmo, né? Naquela característica muito expressiva. Para os temas ligados à estética, à beleza também, tudo isso cai no campo da visibilidade, né? Da necessidade de visibilidade. É uma expressão muito sensual, muito sexual também, né? Aí, quando for às 3h28, a Lua chega ao grau exato de oposição a Marte. Como nós temos Lua aqui na casa de Saturno, logo depois ela vai chegar ao mesmo grau no qual está Saturno. Então, desde o meio da madrugada até o início da manhã, temos um clima um pouco mais tenso, rígido, muito propenso às oposições de interesse. Então, precisamos ficar atentos ao clima mesmo do dia e tentar ser um pouco mais breves, né? Mais calmos também, porque é uma tendência muito dura mesmo, né? Como Marte está no signo de Leão, é uma posição brava, argumentativa, de intolerância, então nós vamos vendo aqui já desde o domingo essa tensão toda se formando no céu. Durante a manhã, quando for no meio da tarde ali, ó, 16h07, a Lua aplica um trígono a Mercúrio, que voltou ao movimento direto na semana passada. Esse momento ele já não é tão explosivo, não é muito nervoso, né? Ele já tem uma característica um pouco mais leve. É bom para se divertir mesmo, né? Esse trígono de ar, ele favorece a comunicação, favorece a interação, favorece estudos, leituras, por exemplo. Tudo que cai no campo da informação ou do conhecimento é muito bem-vindo. Então, o que vocês precisam ter mais atenção é nesse início de manhã, porque ele vem um pouco carregado, bastante mal-humorado também, e merece uma atenção. Então, no sentido eletivo, evitem esses momentos da manhã para fazer coisas importantes, iniciar atividades. Ele não é assim dos mais alegres, dos mais fáceis, né? E se for para escolher um momento durante o domingo, escolha esse então, ali no meio da tarde, porque ele já é mais leve. E depois disso, não teremos novos aspectos. O dia 28, ele já vai trazer a Lua ingressando em Peixes, mas só à tarde, né? Então, durante toda a manhã, a gente não tem novos aspectos no céu. Ele vai caminhando na ocorrência, né? Na característica que vem do domingo. Mas às 14h51, a Lua ingressa no signo de Peixes, que é um signo bem profundo, é um signo maleável e assim como uma tendência de paz, né, de pacificação, de indulgência. O que marca mais forte também é que a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Júpiter, ali no comecinho de Peixes, no movimento retrógrado, no início da noite. Então nós temos esse período da tarde e da noite da segunda-feira
que é calmo, pacífico, indulgente. Em termos de preditivo, pode ter os assuntos relacionados aos ambientes da justiça, de maneira geral, mas de uma forma até positiva, poderia dizer. Ele não tem uma tensão, ele é profundo e a necessidade de apoio, de auxílio, né, em relação a outras pessoas pode ficar bastante evidente. É uma característica generosa, muito profunda, sensível, para quem necessita de subjetividade, né, de compreensão, das habilidades de compreensão. Esse período todo aqui da tarde e início da noite é muito adequado, favorece a criatividade, favorece percepção. Ele favorece o entrosamento com as coisas, ele é muito permeável, bastante sensível, certo? E Júpiter está no movimento retrógrado, né? Ele ingressou no movimento retrógrado na semana passada, e essa conjunção ela leva muito a fundo, por exemplo, num sentido interpretativo. Então, para quem necessita dessas características de interpretação, criatividade, análise de símbolos, assuntos esotéricos, místicos e espiritualistas, de maneira geral, vai sentindo esse início aqui da noite da segunda-feira como alguma coisa bem profunda mesmo, caminhando muito nesse sentido. E pode alimentar um pouco das esperanças. Eu só diria assim, que num sentido prático é melhor ter um pouquinho de atenção, porque todo esse clima, ele vem muito profundo, ele não é muito prático, então ele vai acentuar um pouquinho as expectativas em relação às coisas de maneira geral. Então é preciso assim, ficar atento para aquilo que você espera acontecer, que se depender da sua ação, tem que ter uma ação um pouco mais prática, não ficar muito só na receptividade, porque essa tendência ela é bastante receptiva, né? Ela não é nada ativa. Então, se você tiver na expectativa de que alguma coisa se desenrole e depender da sua ação, vai necessitar um esforço maior. Mas é uma tendência pacífica, assim, ela não é desafiadora, né? Agora, nós teremos aqui no dia 29 já uma mudança de quadro, né? Um tanto mais. Só temos dois movimentos no céu no dia 29, às 4h53, bem no meio da madrugada, com a Lua aplicando um trígono ao Sol. O Sol está em Câncer, ingressou na semana passada, né? E a Lua em Peixes. Então, continua esse nível de sensibilidade, de profundidade, de permeabilidade. Ele é realmente, assim, muito emocional, né? E, apesar da natureza do aspecto ser harmoniosa, vocês vão percebendo que aquilo que precisa mais de cuidado, atenção, acolhimento, funciona um pouco melhor. Porque a gente está falando, inclusive, do Sol aqui no signo de Câncer, que é onde a Lua tem domicílio, né? Então, essa tendência ao cuidado, ao apego, ao carinho, à atenção, ela se eleva um pouco mais. Mas isso não quer dizer só apego a pessoas ou carinho em relação a pessoas. As coisas próximas também, né? Coisas, mesmo cuidado com as coisas que a gente faz e tal. É uma tendência bem sensível, ela não é prática. E, de novo, eu digo para vocês, na realização de assuntos práticos, precisa ter um pouco mais de atenção para não carregar muito no tom emocional. A menos que você necessite de profundidade, percepção, criatividade, intuição, interpretação, que pode ser um pouquinho melhor, todos os outros temas, eles vão exigir um pouco mais de praticidade, né? E quando for no final do dia mesmo, 23h59, a Lua vai aplicar um aspecto desafiador a Mercúrio, que voltou ao movimento direto, né? Então, como os astros que simbolizam mente, trâmites das coisas, né? Essa quadratura ela já leva a um pouco mais de dispersão, dificuldade com a concentração. O Mercúrio está no seu domicílio e a Lua está aqui totalmente complexa, então isso dificulta também manutenção das coisas, profundidade, um olhar mais criterioso, mais lógico, mais racional. Para os assuntos comerciais, mantenha atenção porque isso incentiva compras motivadas pelas emoções, incentiva a escorregar nos planos, principalmente com compras, né? Se você vai comprar alguma coisa que não precisa, por exemplo, né? Você se vê muito instigado pelo emocional. Então evitem, e comunicação também, conversas e tal, elas não caem num campo muito fácil. Tem que manter atenção para não ficar interpretando o que o outro está dizendo, né?
procure ser bem nítido, né, naquilo que você diz, assim, muito claro naquilo que você diz. E se estiver conversando com alguém e não entender aquilo que a pessoa está falando, se não estiver muito claro, peça para a pessoa ser clara, né? Não tente interpretar. Esse aqui é um super desafio para mal entendidos mesmo, para boatos, para fofocas, para vazamentos, para coisas que escapam, né, nesse sentido da comunicação. Aí a gente vem aqui para o dia 30, quarta-feira. E a Lua vai ficar fora de curso o dia quase todo, né? Porque o único movimento do céu acontece às 22h21, 10 da noite ali, quando a Lua ingressa no signo de Áries. Mas é tão tarde já do dia que talvez a gente nem perceba muito essa movimentação de Lua ariana que ativa um pouco mais a velocidade, o ritmo das coisas mesmo, né? E evitem, então, iniciar atividades importantes no dia 30. Mantenha um foco para realizar os assuntos mais cotidianos, né? Esse acho que é um ponto bem importante, tá bom? É um dia fora de curso quase todo dia. Aí o dia 1 de julho é esse dia aqui em que teremos esse dia bem movimentado no céu. É o dia em que teremos essa oposição exata entre Marte e Saturno. Mas antes disso, às 8h22 da manhã, a Lua, que estará em Áries, vai aplicar um trígono a Vênus, que ingressou aqui no signo de Leão, que como a gente viu ali no início da semana. Um trígono de elemento fogo é bastante vigoroso, competitivo, então tem um ar um pouquinho forte no sentido da disputa, mas ele é muito motivador, como essa influência de elemento fogo, né, da triplicidade do fogo, nós vemos esse clima vigoroso, né, podemos dizer, incentivando a manhã da quinta-feira. E esse ponto, esse horário aqui das 12h22, ele é um marco de um grande impulso mesmo, assim, eu diria, de motivação. Pode ser interessante para tudo aquilo em que você precisa se colocar como pessoa mesmo, imagem, né? Porque essa posição de Vênus em Leão, ela incentiva muito essa característica da imagem, né? E pode ser até bastante interessante. Mas como estamos falando de uma característica de elemento fogo, ela é muito rápida, né? Pavio curto. Então mantenham atenção também sobre coisas que necessitam de muita motivação, se você terá pique para levar depois, né? Porque é mesmo acender o fósforo ali, ele pega fogo rapidinho, mas também acaba rapidinho, né? É uma empolgação, a gente pode dizer que é um momento muito forte de empolgação. Mas quando for no meio da manhã, às 10h08, é o momento exato em que Marte chega à oposição a Saturno. Vamos ficar o dia inteirinho nesse aspecto desafiador, carregando um pouquinho mais ainda para o dia seguinte, né? E aí, pessoal, necessita uma atenção super importante, porque além da natureza desafiadora da oposição, Marte está posicionado no signo onde Saturno tem debilidade, né? Então isso ativa um campo uma característica de fora do domínio, né? Para Saturno, que já está no movimento retrógrado, e temos um clima um pouco tenso, um pouco não, muito tenso. Evitem, assim, com todas as forças desse momento, para iniciar atividades. Na verdade, eu diria o dia todo, né? Porque ela leva mesmo à necessidade de embater, de ter que lutar, de ter que ir com força para resolver, conquistar as coisas. Então não é legal iniciar qualquer atividade sobre esta influência, porque ela vai fazer com que aquilo que você inicie necessite de muita força para conseguir chegar ao resultado que você espera. Então mantenham a atenção em relação a isso, certo? E evitem um clima tenso por besteiras, por bobagens, evitem, gente, essa influência ela é realmente pesada. Num sentido preditivo, mantenham atenção, então, porque o que vem em torno dos assuntos diários mesmo, de embate, de dureza, de resistência, de atitudes nervosas, abruptas, é muita energia de combate mesmo, e ela leva a características muito pesadas, como rupturas, tentativas de reversão de quadros de uma maneira muito abrupta mesmo, nervosa, né? Nós estamos falando de Marte em um signo colérico, o próprio Marte é colérico, e essa oposição ela vem com uma tendência realmente agressiva. Vejo mesmo muito nervosa, muito agressiva, estressante, pode ter um pique aqui durante essa quinta-feira de manhã sobre temas
que exigem uma parcimônia excepcional, né? Então evitem mesmo este momento. E não é só sobre o momento, como eu disse, né? O dia todo carrega essa influência. Na verdade, desde os dias anteriores, o Marte já vem se aproximando, então ele vai intensificando esse clima pesado. Quando for às 18h10, a Lua aplica uma quadratura ao Sol, que é o momento da fase minguante. Entramos no último pedacinho, na última fase desse ciclo que vem carregado, né? Esse ciclo que iniciou ali na casa 12, trazendo muitas notícias, informações, furos, vazamentos, essas coisas todas, né? Então, nós vamos entrar no último quarto da Lua. E para inícios, dependendo do que você for fazer, pode até ser interessante a fase minguante. Se a ideia for corrigir, expulsar, resolver, extrair alguma coisa, não é tão ruim. Nem sempre a fase minguante é tão ruim, dependendo muito do que você for fazer, né? E depois a Lua vai aplicar um sextil a Saturno, que está envolvido nesse aspecto a Marte, né? Esse aspecto de sextil, ele também não é assim tão leve, porque Saturno também tem debilidade aqui no signo de Áries, então ele não vai animar muito. Eu penso ainda numa continuidade de um clima muito competitivo durante a quinta-feira, e depois às 22h38 a Lua aplica esse trígono a Marte. Aí ela tem um momento um pouco mais vigoroso num sentido positivo, né? Porque ela está no signo regido por Marte. Mas só que já é no finalzinho do dia, 22h38, talvez a gente nem perceba muito esse impulso um pouco mais prático. Toda quinta-feira perde bastante no sentido de agilidade por causa da oposição entre Marte e Saturno. Ela perde no sentido prático e emperra em coisas que representam mesmo grandes dificuldades, tá? Então, é um dia bastante tenso aqui da semana. Agora, na sexta-feira, às 13h12, nós vamos ter a Lua aplicando um aspecto harmonioso a Mercúrio. Ele é bem veloz, esse aspecto, e envolvendo tanto Mercúrio ativo, masculino, como o signo de Áries também, e esses dois astros que representam a tônica, né? É um dia bem veloz. Prático, né? Fácil de levar as coisas, elas são descomplicadas, são um pouco mais práticas, né, do que o dia 1. E só isso também aqui no dia 2. O dia 3, sábado, ele já vai mudar bem o clima. Temos 2 movimentos no céu somente. 9h28 a Lua ingressa no signo de Touro, sua exaltação. O signo de Touro já tem uma característica um pouco mais adaptável, acomodada, é bem mais calmo. E quando for às 13h19, a Lua vai aplicar um sextil a Júpiter, né, que está aqui no signo de Peixes, no seu domicílio. Então, nós temos um clima de sábado um pouco mais calmo, né? Pensando, então, nessa semana que temos uma quinta-feira bastante tensa, esse sábado vem mesmo como um momento um pouco mais de descanso. Então, ele é adaptável, não vejo, assim, um clima muito tenso, ele é agradável, o clima também, tem uma característica muito mais pacífica. Iniciar atividades sobre essa influência, naturalmente, vai fazer com que as coisas se adaptem bem, mas ela não é veloz, então dependendo do que você precisa fazer, se for algo que precisa se desenrolar rapidamente, esse dia talvez não seja assim dos mais adequados, mas ele é abundante, tem uma tendência abundante, carinhosa, atenciosa, cuidadosa também, então é um momento bom. E é isso, pessoal, essa semana vem com uma característica um pouco pesada, né? Por causa desse movimento entre Marte e Saturno. Deixo um abração para vocês. Volto aqui na próxima semana para mais reflexões astrológicas. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abração. Até mais.